Muito bem, hoje então a gente vai trabalhar ainda dentro desse tema que são as análises ambientais, como que se trabalha, como que se procede quando o nosso material de análise são solo e sedimentos. Bom, vou dar foco na composição química do solo, porque eu vou trabalhar e apresentar as possibilidades de análise química, tá? Não vou me ater aos aspectos de análise microbiológica, nosso foco é realmente a análise química e por isso a minha abordagem hoje começa trabalhando a composição química do solo. O que a gente consegue ver macroscopicamente? O que tem no solo? A gente vai ter três fases e essas fases estão, então, associadas aos três estados da matéria. Então, a gente tem a fase sólida. No solo, entendemos que essa fase é composta por minerais e matéria orgânica. A fase líquida, que o líquido presente vai ser a água. A gente vai ter maior ou menor teor de umidade, até conforme o tipo de solo. Mas é importante a gente destacar que nessa água existem substâncias dissolvidas. Então, por vezes, ao se trabalhar com análise de amostras de solo, essa água vai ter que estar sendo separada para ser analisada, para se avaliar quais substâncias estão presentes, dissolvidas, então, nessa fase. E a gente tem a fase gasosa, também, que é composta principalmente por O2 e N2. Bom, uma recomendação que existe é o percentual de cada uma dessas fases que deve estar presente para que o solo seja propício ao plantio. Então, é importante que, para se ter um solo considerado apto a se realizar plantações, a gente tenha 50% de fase sólida, 25% de fase líquida, isso é extremamente importante. E todo o processo de irrigação, ele é pensado objetivando manter esses 25% de fase líquida. É claro que no momento da irrigação e um tempo após, esse percentual vai estar um pouco maior, mas a gente tem que lembrar que a água ela permeia o solo, ela não vai ficar em apenas um espaço. E o fato do solo estar aerado, ter 25% de gás, também é de extrema importância para que haja penetração das raízes, que vão ser, então, a parte da planta responsável por captar os nutrientes que são necessários e até a água, né, que é necessária para o crescimento aí dos vegetais. Bom, vamos começar, então, tratando um pouquinho da parte sólida do solo. Ela vai ser composta basicamente por silício e alumínio. Não sei se vocês lembram quando a gente estuda lá no fundamental ainda, né? Tem um termo que costuma aparecer nos livros de ciências ou de geografia, quando se trata da parte da litosfera, né? Que é essa parte de composição do planeta ao qual o Sol está associado, e usa-se até aquele termo assim, Cial. O que tem basicamente na litosfera, ou o que tem em maior proporção na litosfera? Silício e alumínio. Daí essa siglazinha, Si, que é o símbolo da tabela periódica do silício, e Al, que é o do alumínio. Então, a parte mineral do solo é composta basicamente por silicatos e aluminosilicatos, que é uma junção realmente de silício e alumínio, né? As partículas, para já ser considerado solo, tem que estar com diâmetro aí em torno ou menor que 2 micrômetros. Lembrando que o solo ele é resultante de decomposição de rochas. Então, quando essa decomposição ainda não se completou, eu vou ter fragmentos, eu vou ter partículas maiores. Consequentemente, para a utilização desse solo para plantio, isso é desvantajoso. É importante que essas partículas estejam fragmentadas, justamente por causa desse trânsito de nutrientes que acontece do solo para a planta. E aí,
Se a gente tiver necessidade de fazer análise química com a parte sólida do solo, vai ter que fazer abertura de amostra, gente, porque os nutrientes que estiverem presentes ali, os compostos inorgânicos, os minerais que a gente quiser determinar, eles não vão estar disponíveis. Eles vão estar presentes, mas associados a uma gama grande e complexa de outros componentes que estão presentes aí nessa porção sólida do solo, e isso não vai estar disponível para eu simplesmente chegar no laboratório, realizar um teste e já ter um resultado. Eu preciso liberar esses constituintes e, para isso, a gente vai ter que trabalhar ou com abertura de amostra ou com uma digestão. Quando é abertura, a gente fala que é via seca, não no sentido técnico do que é via seca para nós químicos, que é trabalhar exclusivamente com materiais no estado sólido, mas no sentido de que eu vou utilizar o solo, essa porção sólida, no formato que ela vem, como um sólido mesmo. Agora, quando a gente fala em digestão, a gente vai realizar um procedimento que vai levar esse solo realmente a ser aí dissolvido, juntamente com seus componentes, né? Basicamente, o que a gente tem no solo? Bom, estamos pensando que é o solo ideal, que não está tratado com nenhum tipo de agrotóxico, que também não teve ainda um tempo de utilização significativo para que haja consumo dos componentes que comumente devem ser encontrados. Então, a expectativa é que a gente tenha 45% dessa constituição mineral. Então, esses 45% aqui são basicamente material inorgânico. Os 25% de ar, os outros 25% de água, né, que a gente tinha visto antes, e 5% de matéria orgânica. Bom, a gente pode até pensar assim, para que matéria orgânica? Se as próprias plantas, no processo de fotossíntese, vão produzir essa matéria orgânica. Verdade, esse é o que caracteriza, né, o fato de todos os vegetais estarem aí classificados como seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Mas é importante que exista um percentual de matéria orgânica no solo, principalmente quando se pensa num solo para plantio, né? Tem uma associação aí de produtividade com essa constituição que está apresentada aí no slide. Bom, se eu precisar trabalhar com uma fase sólida de solo que tenha silicato, eu precisar expor os componentes que estão presentes nessa fase para analisá-los. O método de abertura é com o ácido fluorídrico. Lembrando que o ácido fluorídrico é extremamente corrosivo. Ele tem, assim, enquanto classificação, é um ácido moderado, mas a interação que ele tem com partes do nosso corpo, ela é muito intensa, em termos de corrosividade e de nocividade. Basicamente, a reação que vai estar acontecendo é essa, né? A gente está representando aqui o silicato de uma forma mais simples, existem outros tipos, né? Aqui é o óxido mesmo, de silício, reagindo aí com HF. Então, a gente vai ter aqui a formação de um sal duplo, né? A gente tem aqui três espécies, então a gente acaba formando um sal chamado duplo. E nesse ponto aqui, em que eu estou com essa substância, H2SiF6, essa eu já tenho meios de fazer análise. Quando está aqui na forma de silicato, até porque silicato é pouco reativo, a gente não consegue fazer avaliação nem desse percentual de silicato, não. Tá bom? A parte de matéria orgânica, não sei se vocês lidam, já lidaram, conhecem alguém que lida com plantação, mesmo que seja em casa, com uma horta, né? A gente até compra essa terra que tá assim, mais escura, né? Ela é bem marronzão, bem forte mesmo. Essa coloração é um indicativo, então, da presença de material orgânico, principalmente. O principal que a gente destaca, na verdade, é um conjunto de substâncias que a gente chama de humus. Esse humus pode ser obtido
naturalmente, existem algumas regiões em que ele se forma naturalmente, mas existem determinados locais que produzem esse humus. Costuma vir até com o nome assim, humus de minhoca, porque realmente é aí esse grupo todo de anelídeos, eles vão conseguir produzir essa matéria orgânica que enriquece sobremaneira o solo, né? E a matéria orgânica que vai estar lá no solo, o que tem nela, na verdade, são restos de animais e de vegetais que já estão dentro do processo de decomposição, né? Os metabólitos dos anelídeos, como citei aí da minhoca, né? Vão estar presentes aí no solo e isso torna realmente esse tipo de solo bem rico no que diz respeito à produtividade que ele vai apresentar. Bom, o humus vai ter uma quantidade reduzida de CO2, não tem a perda de CO2, ele é composto basicamente por proteínas e lignina, além de compostos orgânicos que são ácidos carboxílicos. Gente, estou falando aqui de uma composição geral. Existe variação nessa composição, conforme o tipo de anelídeos que estiverem presentes, conforme a região em que esse humus está sendo formado, se ele é natural ou se ele foi produzido. Basicamente, a constituição vai ser essa. Bom, trabalhando então ainda dentro da composição química do solo, a gente tem também a fase gasosa, aqueles 25% de ar que são importantes na composição do solo em função da penetrabilidade que esse solo vai apresentar, tanto para quaisquer fertilizantes que possam estar sendo utilizados, quanto para as próprias raízes, né? Por incrível que pareça, vai ser diferente as proporções, mas é bem parecido com a composição do ar que a gente respira, né? O ar tem mais ou menos, em médio, né? 73% de nitrogênio, no solo vai ter 79%, então os valores eles são próximos, tá? Quando o solo tem aí esse percentual de ar em torno de 25%, isso garante que as raízes vão se desenvolver adequadamente, podendo realizar a sua função de fixação e também de troca e recolhimento de nutrientes, né? Um indicativo de que a quantidade de ar no solo está baixa é a coloração. O solo, quando ele fica com meio cinza, indica que esse percentual está abaixo do que deveria estar. Bom, desses componentes do solo, o nitrogênio é o mais importante, mas lembra, gente, que a planta ela não fixa nitrogênio. A gente precisa de nitrogênio, nós não conseguimos fixá-lo através da respiração, apesar dele estar presente no percentual alto no ar. A gente vai receber esse nitrogênio através das plantas que estão aí no nosso cardápio ou dos animais que ingeriram essas plantas e que também vão estar no nosso cardápio, né? Tem toda aquela ideia ali da cadeia alimentar. Mas quando a gente ingere e o nosso corpo tem capacidade de aproveitar esse nitrogênio, quer dizer que esse nitrogênio já foi transformado. Ele tem que estar na forma de nitrato ou de um amônio, né? Alguns organismos na forma podem absorvê-lo e utilizá-lo na forma de ureia. E a fixação desse nitrogênio, ela vai acontecer a partir de micro-organismos que existem no solo. Então, quando a gente pensa em ter um solo saudável, em termos de composição química, de percentual de componentes, né, até mesmo dos parâmetros físico-químicos, o pH, a quantidade de nutrientes inorgânicos, o teor de matéria orgânica, tudo isso é importante para a manutenção desses micro-organismos que ali estão e que são os responsáveis pela fixação de nitrogênio, né? Então, principalmente aí fungos. Nessa imagem, essa imagem é de um laboratório da Embrapa, né? Acabou aparecendo o selinho da Embrapa aqui, eu nem tinha visto que ele tinha aparecido.
trabalhando aí com porções de solo. Percebam que aqui atrás, ó, já houve um processo aí de separação, né? Tá vendo que tem uma espécie de filtro aqui, e a gente percebe que a gente tem uma sequência de Erlenmeyers fixados aqui, já com determinado teor de amostra, e 3 Beckers aqui também com amostras de solo. Então, tem laboratórios que são específicos para verificação de qualidade do solo, para análise de solo. Próximo de nós aqui, não vou saber indicar especificamente para vocês das cidades próximas aqui se a gente tem isso não. Que eu tenho conhecimento, Viçosa faz um trabalho muito intenso, muito sério, a UFV, né? Com relação a esse tipo de análise. O que vai analisar? Uma coisa que eu acho que eu não deixei por escrito, quais que são as técnicas de análise utilizadas para avaliar esses componentes aí do solo? Espectrofotometria, então é possível determinar alguns desses parâmetros quando a amostra já está aberta, quando o meu componente já está liberado. A partir de espectrofotometria, lembrando que espectrofotometria, eu vou ter um trabalho que acontece, eu vou ter uma identificação que é dependente da coloração apresentada pela solução. Então, eu preciso pegar minha amostra, solubilizá-la, e ela precisa ter uma coloração para que o aparelho consiga detectar ali a absorvância da amostra. Tá bom? Existem determinações também que vão estar sendo feitas com espectrometria, que é um pouquinho diferente. O espectrômetro, eu vou ter uma chama que vai levar o material para um estado de fluido mesmo, né? Eu vou ter um fluido, esse fluido vai atomizar a amostra, quer dizer que eu vou ter átomos da amostra dispersos ali com alta energia, porque essa chama, ela tem uma mistura de gases que a sustenta, que forma essa chama, que vai trabalhar com temperaturas muito altas, e aí esse fluido é que vai ser captado e analisado pelo aparelho. Claro, né? Cromatografia, você já deve estar até enjoado de me ouvir falar assim, dá para analisar isso por cromatografia. Cromatografia depois é muita coisa, né? Então, existem também essas possibilidades aí de trabalhar com cromatógrafo. Mas, basicamente, gente, essa análise de solo são análises instrumentais, principalmente essas 3 que eu comentei, tá? Espectrofotometria, espectroscopia, né? Com espectrômetro, e a cromatografia, principalmente a HPLC, líquido de alta eficiência. Bom, mas que parâmetros que são analisados? Matéria orgânica. Matéria orgânica, eu posso dizer para vocês que boa parte dos trabalhos que eu já vi acerca e que eu já tive oportunidade até de estudar, era por cromatografia, essa determinação de matéria orgânica, mas eu já vi que tem alguma possibilidade de fazer espectrofotometria também. pH vai ser o pH-metro de bancada mesmo. Aqui, quando a gente fala assim, cálcio, magnésio trocável, a gente está pensando em fertilidade. Isso aqui é uma avaliação de fertilidade do solo. Então, eu estou pensando num solo que vai ser usado para plantio, que vai poder trocar esses componentes ali, ceder esses componentes para a raiz, né? Potássio solúvel, alumínio e sódio trocável. Trocável não necessariamente eles vão estar na forma de íon, sim, tem uma interação com a água, mas é absorção ali pela raiz, né? SB é soma de bases. Essa questão das bases presentes no solo estão, assim, associadas aí ao controle de acidez e com uma série de substâncias que podem estar presentes e que são básicas, tá bom? CTC, eu tinha comentado na aula passada, né? CTC é a capacidade de troca de cátions. Pode ser avaliada como um todo, que a gente chama de CTC efetiva, e pode ser avaliada dentro de um determinado pH, que está até citado aqui também, ó, CTC é pH 7. Então, CTC é capacidade de troca de cátions, ok? O valor é M, né? Que é, na verdade, aqui H mais L, tá? O valor V, acho que eu tinha comentado dele também, é saturação de bases. Numa outra aula, ele estava apresentado já num laudo como percentual V, um outro formato dele apresentar. Potássio solúvel, potássio na forma de resina, enxofre, que em geral vai estar no íon sulfato, que é o SO4 2-,
seja possível extrair, preciso fazer a extração antes de determinar. Esses todos solúveis aqui, ó, são compostos, são constituintes inorgânicos, olha lá, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. E a textura do solo, ela é uma determinação que vai ser necessária dependendo do tipo de cultura ao qual aquele solo for submetido, pode gerar essa necessidade, aí essa determinação vai ser feita. Mas os parâmetros físico-químicos e químicos são os que são comumente determinados, aqui a gente está pensando numa avaliação completa mesmo, né? Está tentando pegar, assim, todos os componentes presentes. Ah, só acabei não comentando de novo, né? Essa matéria orgânica aqui é que a gente associa aquele termo, né? Que é o humus, ok? Muito bem, pessoal. Essa, então, foi um resuminho da análise de solos, para a gente ter essa ideia